Glória a Deus. Obrigado, irmão, essa palavra. Louvor maravilhoso. Igreja, boa noite, a paz do Senhor. Amém, queridos? Amém? Você está preparado para ouvir a voz do nosso Senhor? Não a voz do pastor Marcelo, mas a voz de Deus. Amém? Então, vamos aqui dar início à segunda série, dessa mensagem. Hoje nós iremos tratar de um tema que particularmente, irmãos, eu gosto muito, que é sobre crescimento e maturidade. Antes, porém, coloque aí 1 Coríntios, capítulo 13, coloca para a gente. Vamos ver aqui, hoje nós não iremos falar sobre o amor, mas eu preciso ler o início do capítulo 13, verso 1, acompanhe comigo. Você pode ficar de pé só para a gente ler junto a palavra do Senhor? Vamos ler. Diz assim, 1 Coríntios, se você que me assiste, deve estar aí na tela, 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, ele não se ensoberbece, não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquilados, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte, hoje, irmãos, nós conhecemos, e em parte profetizamos. Olha o que ele fala aqui: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Nós vamos ter um conhecimento pleno, E aí Paulo ele fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas deixa nesse verso aí, incline sua cabeça. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma noite aqui dentro da tua casa, que possamos ouvir a tua voz, que não seja, Senhor, verdadeiramente nada, Senhor, do meu intelecto, mas que seja o Senhor que fale aos nossos corações. Eu quero, Senhor, ganhar amadurecimento nessa noite. Eu quero ouvir a tua palavra, Senhor. Eu quero compartilhar, Senhor, com pessoas esta palavra. Por isso eu te peço, fala aos nossos corações de uma maneira profunda. Traz, Senhor, o conhecimento, traz a revelação, meu Pai, da tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, hoje nós estamos no segundo episódio. Eu quero falar um pouquinho sobre crescimento aos jovens, aos adolescentes, você que me assiste, Como é natural nós buscarmos o crescimento em todas as áreas das nossas vidas. Existe um momento que a gente precisa olhar para o verso 11 do capítulo 13, e perguntar, será que nós temos postura já de homens, ou a gente ainda fala como menino, a gente ainda pensa, e a gente sente e reage como menino? Porque às vezes, irmãos, existem meninos dentro da gente, que às vezes eles querem se manifestar,
Existem situações que o menino, ele quer sair, ele quer falar, ele quer brigar, ou ele quer sentir como menino, mas existem fases que precisam ser superadas da nossa vida. Paulo, ele estava falando aqui de fases, né? É natural. Então, pode colocar ali para a gente, bebê reborn espiritual. Hoje, eu quero aqui trazer a Helena, é a Helena que está aí, é? A Helena trouxe aqui, ó, bebezinho. Vem aqui, Helena. Você vai cantar um louvor e pregar. E vai olhar para o vovô Dário ali e vai chamar o do vovô Dário para cantar. É verdade que o vovô Dário brinca também? É verdade, vovô Dário? Brinca com a boneca também? Que é verdade. É, vovô não é para isso. Gente, é a coisa mais fofa uma criança brincar com uma boneca dessa? É ou não é? É natural uma criança brincar? Essa aqui é a Araci Reborn, ela colocou o nome. Linda, né, gente? Linda, Helena, sim ou não? É natural? Agora, obrigado. Está aqui também, né? A gente não pode desprezar, né, também as pessoas mais velhas. Pastor, eu trouxe minha filha para o senhor batizar, para o senhor apresentá-la na igreja. Repita. Eu trouxe minha filha para você, está mais para a neta, né? Para o senhor apresentá-la na igreja. Ela está dizendo que ela trouxe a filha para eu apresentar aqui. Como é o nome da criança? Alice. Aí eu pergunto para vocês, é natural, gente? No mínimo não é estranho essa cena aqui? Sim ou não? É estranho, obrigado, né? Já está vermelha a minha filha. No mínimo é estranho, gente. Então, observe, eu fiz essa, aqui foi na hora, viu, improvisado. Eu fiz essa ilustração aqui, para a gente ver. É natural uma criança usar mamadeira, beber leite. É natural a gente ver a Helenazinha linda, né? A Helena é linda, pegando aqui, né? Fazendo coisas de criança. Mas a gente foge um pouquinho quando a gente vê um adulto aí, andando por águas claras agora, com bebê reborn, adulto ainda querendo usar mamadeira. Isso é estranho, usar fralda. Só que, irmãos, a gente acaba não trazendo isso para o mundo espiritual. A gente acaba não trazendo isso para o nosso convívio também, porque no mundo espiritual também a gente precisa sair da mamadeira. A gente precisa largar no mundo espiritual as nossas coisas de menino, coisas de criança. Amém? Quem está me acompanhando, diga amém. Então, deixa eu ver se eu consigo passar a partir daqui, amados. Então, está aí, ó. Anote aí, esse episódio é crescimento, maturidade e frutos. Bebê reborn espiritual. Decorrido do tempo, já devias ser mestres, mas ainda necessitais de leite e não de alimento sólido, ou então não de alimento, ou de sólido alimento. É que espiritualmente, nós, muitas das vezes, temos ainda a necessidade, a dependência espiritual de pessoas. Nós ainda não amadurecemos em muitas áreas da nossa vida. Paulo está dizendo aqui, olha, algum de vocês, igreja, vocês já eram para estar comendo ali, né? Vocês já eram para estar comendo um mocotó, já era para estar comendo uma carne, mas alguma coisa aconteceu no caminho que vocês ficaram mirrados, que vocês parece que sofreram de nanismo espiritual. Então, amados, eu quero pontuar com vocês aqui algumas coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu não iria ministrar, né? Porque sábado, domingo, hoje, amanhã a gente viaja para Caçapava e prega lá, pega no outro dia, volta para a igreja. Eu já estava quase com burnout, mas como, né, não deu para o preletor que iria ministrar essa mensagem, e eu já tinha mais ou menos aqui o que Deus colocou no meu coração, nós vamos caminhar aqui nesse assunto que ele é muito gostoso. Então, deixa eu te falar algo, eu quero começar dizendo que Deus, Ele nos chama, a palavra verde que está aí, Deus, Ele nos chama ao crescimento espiritual em todas as áreas. Irmãos, observe uma criança que não cresce, a gente chama de nanismo, né?
uma planta que não cresce tem algum problema. Então, na natureza, é natural, em todas as áreas, é um crescimento natural. Então, ele nos chama para esse crescimento. Vamos acompanhar aqui, né, passo a passo. Efésios, aí que está na tela, até que todos cheguem, o que está escrito aí? Até que todos cheguem à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus e ao estado de homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele começa aí, unidade da fé. Eu até destaquei aí, olha que interessante. É mais que uma doutrina, é viver a confiança ou a mesma confiança na dependência de Cristo. Às vezes, irmãos, o meu irmão que está aqui ao meu lado, ele não vai alcançar o mesmo nível. São pessoas, eu acabei de fazer um gabinete ali, são pessoas que estão ainda tomando, espiritualmente, chegaram agora, estão tomando leite, estão na introdução, né, do cristianismo, do evangelho, eles ainda não conseguiram. Mas, irmãos, se você está há 20 anos, há 30 anos, há 15 anos, e você ainda não conseguiu aproximar ou andar em unidade na fé, a unidade na fé é, nós sabemos que aqui, nós os crentes mais antigos, nós sabemos que Jesus ele cura, ele liberta, ele em breve voltará, nós sabemos disso, que Jesus é bom, que ele nos ama, né, Marcelo? Nós sabemos disso. Então, nós já alcançamos em alguns aspectos a unidade da fé, mas ele traz aqui no original pleno conhecimento do Filho de Deus, conhecimento, ou seja, um conhecimento experimental, experiência com Jesus. Irmãos, o amadurecimento, ele vai nos dar experiência. Se eu perguntar aqui, irmã Araci, que está aqui mais próximo, você já teve experiência com o céu, irmã Araci? Espiritual? É gostoso demais. Já teve, Rodrigo? Já teve, pastor Jonathan? Experiência. Precisamos, irmãos, sair da teoria e dobrar o nosso joelho e ter esse pleno conhecimento do Filho de Deus e crescer e em prosseguir em conhecer. Senhor, eu quero ter experiência. Eu quero trazer um preletor aqui, ele é daqui de perto, e ele conta o testemunho que ele viu Jesus. Não sei se vocês já viram no Instagram. Eu vejo tanta verdade naquele pastor, que ele começou propósito de 30 dias de jejum. Ele queria ver Jesus. Depois, como ele passou 30 dias orando na madrugada, como não aconteceu nada, ele estendeu para mais 7. Aí ele teve ali uma visão, e ele conta isso. Ele é daqui de perto, muito humilde, inclusive, esse pastor. Quem já viu do Instagram essa experiência? Acho que foi o Rine até que me mandou, Rine. Então, experiência, irmãos. Quando nós vamos amadurecendo no relacionamento, nós vamos tendo experiência com os amigos. Quando nós vamos amadurecendo em um relacionamento com a esposa, nós vamos tendo experiência. E aí ele finaliza dizendo assim, e essas experiências, elas são transformadoras. Olha só a caminhada aí. Nós vamos na unidade da fé, uns ainda não alcançaram, outros vêm alcançando, mas Jesus ele quer uma experiência, e essa experiência vai nos transformando. Antes eu era um crente raso, agora eu sei que Jesus, ele faz isso por mim, eu sei que Cristo, ele faz, ele morreu, ele pode. E aí ele termina dizendo, a estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, o nosso alvo é cada dia mais sermos parecidos com Cristo. Anote isso no seu coração. Aqueles discípulos, eles foram chamados de cristãos, porque eles começaram a aparecer com Cristo, eles começaram a ganhar amadurecimento. Nós precisamos exalar também. Olha só que interessante. Eu estou tentando ser mais pedagógico aqui, irmãos, para não aqui nem aqui. Então, nós precisamos também. Então, o grande propósito aqui é me parecer
ser amoroso, tal qual Jesus amou a sua igreja, ser paciente, benigno, ter fé, todos o fruto do Espírito. Então, por isso, para alcançar a plenitude de Cristo, nós precisamos, então, ter como alvo o conhecimento de Cristo. A Bíblia, ela não nos chama para ser crente de berçário espiritual. Eu vou repetir, você que está no berçário há 5, 10, a Bíblia não me chama para isso, para estar no berçário espiritual e vira biquinho, faz biquinho, O Evangelho não é uma incubadora para eternos imaturos. Então o Evangelho não é aquela incubadora que a pessoa chega a 30, 40, 60 anos e age como menino, pensa como menino. Olha o que está lá em Efésios capítulo 4, 14, para que não sejamos mais como meninos, levados por todo o vento de doutrina. Por que crescer, pastor? Porque, irmãos, se nós não crescermos espiritualmente, qualquer vento de doutrina, profeta que apareça, vai nos arrancar do propósito, do lugar que Deus nos colocou. Se a gente não tem crescimento, entendimento, plenitude em conhecer e prosseguir conhecer, se nós, irmãos, aqui ficarmos de oba-oba nos cultos de ensino, e a gente não falar sobre pecado, transformação, arrependimento, se nós não falarmos isso, infelizmente, mais cedo ou mais tarde, vai ter uma geração que vai se perder, que vai ser rasa na fé, uma geração que vai ser levada por qualquer vento. Você percebe isso? Como isso é atual? Hein, irmã Quelita? Nós vivemos uma geração evangélica que se move, muitas das vezes, por ventos de doutrina, por curtidas no Instagram, pelo pastor que está no Instagram, pelo apóstolo que tem um cajado, o outro que tem um manto, e o outro que tem uma estrutura. Uma geração que não conhece a palavra, mas se alimenta, muitas das vezes, de frases de efeito, se alimenta muitas das vezes daquilo que é o novo, daquilo que está na moda, da igreja que está em alta. Sim ou não, igreja? Sim ou não? A maturidade espiritual é o antídoto contra o engano espiritual. Meu Deus, eu estou passando não, Não estou passando não, gente? Pronto. A maturidade espiritual é o antídoto contra o engano espiritual. A maturidade espiritual é o antídoto contra o engano espiritual. Vamos crescer. Vamos crescer, irmãos. Ah, pastor, eu não sei se eu estou estagnado. Irmão, se você ler a Bíblia, tem comunhão, você está crescendo, tenho certeza disso. Eu, pastor Marcelo, leio a Bíblia e quando eu vou reler aqui para trazer esses estudos, como Deus se revela a cada pancada em mim, irmãos, uma pancada celestial, e eu vou o quê? Amadurecendo. A geração reborn precisa ouvir isso. É hora de crescer. Essa geração reborn, ela precisa saber isso. Você viu aqui, a Esther veio aqui, a Giovana chegou agora, a Esther veio aqui, trouxe um bebê reborn para eu apresentar e batizar o bebê reborn. Mas isso aqui é o reflexo da nossa geração. São muitos homenzão de 40 anos que ainda nem pensam em casar, de 30 anos que nem sonham em trabalhar. Geração reborn, nós precisamos crescer em todas as áreas, mas hoje eu quero que você cresça na área espiritual. Mas existem alguns sintomas, eu espero que você não se identifique de uma geração imatura. Paulo, ele escreve ali à igreja de Corinto, ele diz: não vos pude falar, irmãos, como a espirituais, mas como carnais, como ainda há meninos. Lembra que ele fala também? Porque vocês falam como menino, pensam. Eu falava como menino, pensava como menino, agia, sentia como menino. Nós temos essa geração aqui.
ursinho de pelúcia, palavras que saem do púlpito, não, oi meu lindo, minha linda para cá, né? Nós temos essa geração, e nós temos alguns sintomas aqui, sintomas de crente reborn imaturo. Queridos, meninos brigam, pode colocar lá Gabriel e Samuel, João e Pedro disputando uma bola, no início, maravilha, mas daqui a pouco o tapa está comendo, né, Marcelo? Aí a gente vai ter que ir lá e separar. Meninos brigam. Se você é talvez muito briguento, se você não tem ainda a mansidão, talvez Deus esteja te chamando, filho, vem para o nível da mansidão, eu quero ver você crescendo, eu quero te abençoar nesse nível. Talvez Deus esteja falando no teu coração, vem para esse nível de amadurecimento, que você vai ver o que eu vou fazer na tua vida, meu filho. Meninos competem, homens fazem o que é necessário. Meninos, sabe que tudo é uma competição, se é no trabalho é uma competição, se é na igreja é uma competição, se é dentro de casa é uma competição. Então, se você vive competindo, você conhece alguém que é competitivo assim em todas as áreas? Isso é uma característica, um sintoma de meninos. Meninos fazem birra, meninos fazem birras, meninos não assumem responsabilidade, meninos fazem o que querem, homens fazem o que é preciso, meninos não assumem responsabilidade. Fulano, vem cá, você vai fazer assim, assim, assado. E aí, às vezes na nossa frente, ok, na frente do pai, na frente do pastor, mas aí esquece, não leva a sério, né? Meninos, eles fazem somente aquilo que querem. Você troca muitas das vezes, irmãos, sua família, você dá prioridade a outras coisas em detrimento da sua esposa, dos seus filhos. Isso é processo de amadurecimento. Crente menino troca de igreja como troca de sandália. Crente menino troca de doutrina como troca de roupa. Você já vê, como eu falei agora há pouco, a igreja da moda é a presbiteriana, e todo mundo vai lá por causa do Hernanes de Lopes. Agora a igreja da moda é a igreja PIB, a Lagoinha, e todo mundo em São Paulo. Irmãos, a Lagoinha lá em São Paulo, ela está cheia de crentes assembleanos que não amadureceram. 90% daquela igreja que lotou, são crentes da Assembleia de Deus, são crentes da Universal, são levados por vento de doutrinas, porque trocam de igreja. O imaturo, ele troca de igreja sem saber consequências, às vezes voltam para cá todo arrebentado. Eu falo assim, gente, vocês sabem, não tem problema nenhum, pediu a carta aqui, nem precisa falar comigo, vai lá com o pastor Neves, ele libera, eu não fico segurando ninguém, mas eu falo uma coisa, não saia da igreja sem a vontade de Deus, vá para uma igreja que Deus direcionou, e não usou profeta, nem pessoas interessadas, né? Pessoas interessadas, que você vá, olha, eu estou te vendo já na outra igreja, não, deixa Deus falar. Deus, ele fala, irmãos. Quando Deus me trouxe numa grande igreja que a gente estava crescendo, ele falou diretamente ao meu coração, falou diretamente à minha esposa, lugares separados. Falou, amor, Deus falou comigo assim, a gente está crescendo, está tão bem aqui, Deus falou de forma clara. Então, isso, irmãos, não é maturidade, isso é instabilidade, essas trocas. Crescer dói, mas permanecer pequeno é mais perigoso. Então, querido, a igreja, ela precisa parar de fazer cafuné em crente velho, de fralda, e começar a pregar arrependimento sobre pecado e sobre transformação. Não vos pude falar como espirituais, como eu falei para vocês, mas como carnais, porque sois menino. Existe também um processo aqui que eu gostaria de chegar, que é a parte aqui prática. A palavra do Senhor lá em João, capítulo 15, verso 2, diz que todo ramo que não dá fruto, ele poda. Irmãos,
crescer dói. Pergunta para o adolescente, essa Maria Eduarda que está ali me assistindo, era uma dor na canela, era uma dor de crescimento. Quem nunca sentiu, né, essa dor na canela? Crescer verdadeiramente dói. Dói ouvir o não de Deus, dói ouvir um deserto de Deus, passar pelo deserto, pela prova, dói. Dói perder algo que a gente ama. Dói ou não dói, irmãos? Dói. O crescimento dói, queridos. Deus, mas todavia, não sei se eu coloquei a frase aí, o escritor de Uma Igreja com Propósito, Uma Vida com Propósito, ele falou assim: Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto. Ele está mais interessado. Então, quando Ele nos leva ao deserto, quando Ele muitas das vezes tira, a gente acha que Deus age, né, conforme as nossas expectativas. Então, quando Deus passa alguma provação, quando a gente passa por situações difíceis, às vezes Ele está apenas aperfeiçoando ali o nosso caráter. Ele não está se importando muito com o nosso conforto, com a nossa zona de conforto, mas Ele está preocupado com o nosso caráter, o que aquilo vai fazer com o nosso caráter. Deus tira o que parece bonito para te dar o que é eterno. Vou repetir, Deus Ele vai tirar aquilo que parece bonito para te dar aquilo que é eterno. Quem pode glorificar a Deus por isso? Eu quero o que é eterno. Deus plantou a eternidade no nosso coração. Reborn espiritual corre da poda. Crente maduro se submete à mão do oleiro. Eu vou repetir. Não é fácil estar na mão do oleiro. Já preguei essa mensagem, eu amo pregar essa mensagem. Eu prefiro, irmão, estar na mão do oleiro todo quebrado do que estar na mão dos homens em um vaso lindo. Eu prefiro estar na mão do oleiro. Então, crente maduro, ele passa pela mão do oleiro. Nós vamos passar. Talvez eu esteja pregando hoje para alguém que está sendo amassado como barro. Pastor, está difícil, o Senhor está me amassando. Mas irmãos, aprenda uma coisa: quando Ele fizer assim, ó, Ele vai levantar um vaso tão lindo, tão ungido, tão preparado, que todos vão saber: olha, está preparado. Deus levantou esse vaso, aleluia. Então, quem permanece em mim e eu nele, dá muitos frutos. Fruto não é performance, fruto não é postar versículo. Fruto, irmão, sabe o que é fruto? O que é fruto, pastor? Fruto é transformação, fruto é resultado. Quando você olhar assim, deixa eu ver o resultado da vida do pastor Laci. O pastor Laci está comandando aí várias igrejas agora, porque ele está comandando pequenos grupos. Isso é resultado? É resultado. Isso é resultado de um homem de Deus. Então, cada um de vocês aqui, por exemplo, o Dário, quando louva aqui, o Dário, eu tenho certeza que o louvor do Dário, não só aqui na nossa igreja, já alcançou corações, já fez a gente chorar, sim ou não? Vocês também aqui, o louvor, você, cada um de vocês, irmãos. Então, isso é maturidade. O fruto, ele é resultado. Sempre que a gente está maduro, vai haver um resultado daquele amadurecimento. Tipos de fruto, Gálatas lá no capítulo 5, depois você vai lá, 22, fruto do Espírito. Nós temos ainda o evangelismo, é um fruto lá em Romanos capítulo 1, 13. Hebreus capítulo 13, 15 vai falar o fruto do louvor, depois você pesquisa, é lindo demais. Filipenses 1, 11, vai falar do fruto da justiça. Pessoas maduras, ainda que às vezes se prejudique. Ontem eu fiquei preocupado com o testemunho aqui na Tarde de Milagre. Quem estava aqui na Tarde de Milagres ontem? Eu fiquei preocupado com o testemunho. Eu vou falar para vocês por que eu fiquei preocupado. A irmã estava vendendo bala no sinal, e aí passou um rapaz no carro, falou assim: me conta a sua história. E ela contou a história, falou assim: eu vou fazer 5 ou 50 reais, ou 15, eu não lembro. E aí, vou fazer Pix, gostei da história de vocês, vou fazer. E aí passou 5 minutos, caiu 500 reais na conta da irmã, e ela veio contar o testemunho. Eu falei: meu Deus, será que esse Pix era de 50, ou o rapaz se enganou e mandou de 500 reais?
Isso nós vamos entender o fruto da justiça, quando muitas das vezes, ainda que aquilo nos prejudique, aparentemente, a gente fala assim, não, o que é justo é justo. Essa aqui, meu irmão, é a tua parte. Em uma situação de lide, você vai falar, não, é justo, você mereceu. Ainda que arranque muitas das vezes pedaços, ainda que você tenha que engolir situação, falar, eu reconheço, olha, me perdoa, fulano. Isso são frutos de justiça. Isso são sinais de crente maduro. É difícil, irmãos, a gente chegar e reconhecer, meu irmão, me perdoa. Não foi essa a minha intenção. E como muitas das vezes eu sou falho como pastor, em muitas áreas, irmãos, não é falsa humildade. E os pastores da diretoria sabem, falam, olha, eu vou ali pedir perdão, porque eu acho que eu não falei como eu deveria com meu irmão. Eu passei e não falei como eu deveria. A maturidade é o reflexo disso, quando nós geramos esse fruto de justiça. Amém? Quem entendeu, diga amém. Mas existe um perigo, o perigo da estagnação espiritual. Cuidado, porque você pode ter crescido até um certo ponto e aprendido até aqui, e você pode estar também estagnado. Quem não permanece em mim será lançado fora. Essa geração que vive de aparência, mas com galho que não dão fruto, aqueles galhos que secam. O galho estagnou. E cuidado, irmãos, quando a árvore ela chega, a botânica explica isso, quando ela chega ali num patamar, é dali para a decadência, aquele galho vai secar. Então cuidado para nós também não chegarmos até um nível espiritual, não, eu já cheguei aqui à minha plenitude. Não, queridos, existe um homem na Bíblia, Barzilai, que ele falou isso, quando houve um convite de Davi, Davi convida aquele homem para morar junto com ele no palácio, e ele falou assim, olha, um homem da minha idade, 80 e poucos anos, eu já vivi tudo. Ele responde isso para Davi, e essa mensagem, ela me impactou muito, sabe por quê? Irmãos, você que tem 60, 70, eu creio que você ainda vai viver momentos espirituais na sua vida, extraordinário, você ainda vai viver momentos com a sua família. Quem toma posse disso? Você ainda vai fazer viagens com a sua família maravilhosas, você ainda vai ter momentos de revelação da palavra de Deus extraordinários, porque você não está estagnado. Cuidado, existe um perigo. Tem gente com aparência de fé, mas por dentro está totalmente oco. Tem ministérios que brilham por fora, mas apodreceram por dentro. Não é aqui, irmãos, portanto, não é o quanto você aparece, é o quanto você tem a capacidade de permanecer. Porque 1 Coríntios 15, 58 vai dizer, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes firmeza e constância, firmeza e constância. Olha aqui, Ministério de Louvor, que eu peço para vocês, pega esse microfone com firmeza, acorde com firmeza, fala para tua esposa, olha, eu te amo, fala para os teus filhos com firmeza, passe um dia assim, seja firme, sobretudo nas coisas de Deus. Senhor, eu te amo, Senhor, eu vou para a tua casa, minha casa, e libere palavras, tu és o meu Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, meus amados, sede firmes, mantenha. O que é manter firmeza? É não deixar oscilar, porque o crente menino, ele vai oscilar. O crente maduro, criança, uma hora quer mamadeira, uma hora quer mingau, mas o crente menino não, ele é firme e constante. Vai continuando. Você está orando? Continua. Fica firme, irmão. Deus está falando para alguém aqui. Fica firme, querido. Fica firme e continua constante. Deus, Ele ama a constância. Mas, então, pastor, como é que eu faço para crescer espiritualmente? Anote aí comigo. Então, a palavra do Senhor lá em Atos,
capítulo 2, verso 42, diz assim, que eles, então, perseveravam na doutrina, olha só, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, vamos lá para o passo prático, está tudo aí, ó. Bíblia, oração, comunhão e serviço. Seja íntegro nisso aqui, irmãos. Você quer crescimento? Bíblia. Eu estava até ali, estava ali no parque, e aí um jovenzinho falou, é tão complicado a Bíblia, né? Eu tento ler a Bíblia e não. Realmente, irmãos, eu tenho que reconhecer, um jovem que pega, né, a Bíblia e começa vós, e para vós, e para nós, e para vós, essa linguagem, né, mais formal, não é fácil. Mas nós precisamos, irmão, ainda que muitas das vezes a gente não consiga entender, a gente pode comprar um manual comentado. Você já pensou em comprar um manual comentado? Ou então você coloca lá, faz uma pesquisa, o que significa Atos capítulo 42 no original? Me dê um comentário lá no Google, ele vai te dar um comentário bíblico, original daquele versículo. Então, é Bíblia. Outra coisa, comunhão, relacionamento. Jesus, ele é de mesa. Então, irmãos, se nós temos que parecer cada dia mais, tenha comunhão com Deus, comunhão com seus irmãos, comunhão com a sua casa. Mas, além da comunhão, nós precisamos ser constantes na oração. Nós temos um chamado, papai e mamãe, nós temos um chamado diário, oração, joelho no chão, todos os irmãos, já está difícil para quem não ora, imagina para quem, já está difícil para quem ora, imagina para quem não ora. Você está vendo aí, tudo que tem acontecido na mídia, eminência de guerra, ontem a Ucrânia derrubou não sei quantos aviões lá, na Rússia, aviões caríssimos. A Rússia falou que ela vai retaliar com bomba atômica. E aí, se isso for verdade? Então nós precisamos orar por essa geração. Nós não sabemos a volta de Jesus. Mas será que Deus vai permitir uma guerra? Deus já permitiu 2 grandes guerras mundiais. A Bíblia fala de 3 grandes guerras antes da volta de Jesus. Nós precisamos estar atentos, irmãos, ao que tem acontecido, atento a este tempo. Então nós precisamos orar. Precisamos orar de verdade, dobrar o nosso joelho e orar. Nenhum corpo cresce sem alimento e sem movimento, não adianta. Não vai ter crescimento, a revelação, muitas das vezes ela vai vir quando você dobra o seu joelho. Senhor, irmãos, quantas vezes a gente dobra o nosso joelho, o Espírito Santo sopra, eu lembrei de fulano, eu pego o telefone, como é que você está, meu querido? Porque você está ausente, tal, assim, aí eu dobro o joelho, tal coisa, eu vou lá, e aí como é que está a sua mãe, e a situação, e olha, eu tinha esquecido, mas eu estava orando aqui por você, e às vezes, como Deus me impulsiona a mandar uma mensagem, eu mando lá cedo a mensagem, e aí Deus fala, manda uma mensagem, vamos, quando eu mando, e aí a pessoa fala assim, olha pastor, essa mensagem, ela veio numa hora certa, mas isso só é possível quando há oração. É lá na oração que Deus, muitas das vezes, Ele dá um direcionamento, Ele dá um insight, lá na oração que você está conversando com o papai. Crente que não se alimenta, não se exercita, logo se atrofia. Você conhece crente atrofiado? Ora que por mim eu estou todo atrofiado, 30 anos de igreja, e você não consegue ser bênção para ninguém, 30 anos de igreja, e a gente não consegue ser bênção para ninguém. Mas agora a palavra vem para cá também, o papel da igreja, nossa igreja, a maturidade. Então, a Bíblia diz que cada um, irmãos, nós fomos chamados de forma diferente, cada um de vocês tem um talento, viu, Alexandre? Você que canta, cada um de nós temos um talento. Eu não sei fazer o que você sabe, irmã Esther. Se me colocar ali na cozinha, irmãos, eu sou uma catástrofe, eu não vou fazer um arroz, vai grudar o meu arroz. Eu faço lá em casa, para quebrar um galho, às vezes, no almoço, para minha esposa, né? Aniversário dela. Mas eu não consigo fazer as coisas excelentes que você faz, Esther.
que o pastor Paulo, que o pastor Jonathan, que o Rodrigo lá, me coloca lá na fazenda, onde o Rodrigo às vezes está no meio do mato lá, eu não vou saber. Que bom que Deus, Ele dá talentos, irmãos, e cada um de vocês, Deus está falando aqui, eu dei talentos para cada um dos meus filhos, uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, outros para cantores, outros para dom de amar, dom de fazer justiça, dom de ser enfermeiro, dom de cuidar de criança, irmãos. Eu fico imaginando as pessoas que cuidam da criança dos outros, porque às vezes as nossas, a gente quer trancar lá no quarto. Isso é dom, irmãos. É ou não é? Eu chego no hospital lá, aí a gente começa a conversar com o médico. A Giovana sabe como eu sou. E aí, doutor? Você é da onde? Eu sou do Pará. E você? Eu sou ali. E quantas horas você está aqui? Não, eu vou fazer 24 horas aqui, 12 horas, irmãos. Eu não aguento ficar no hospital 1 hora. E o exame, quando tiro o exame, eu fico lá, oh meu Deus, celular. Eu vou lá fora, ligo para minha mãe, ligo para fulano, ligo para ciclano. Eu olho 10 minutos, oh meu Deus, aí eu vou lá e ligo. Eu não consigo ficar em hospital. Deus, Ele deu um dom para o médico. Deus deu talento para essas pessoas, irmãos. Eu não imagino domingo à noite eu passar dentro do hospital. Eu não consigo, eu morro trabalhando. Mas existe. Quantas vezes que você ficou domingo à noite, virada, lá no Moju, ganhando abacaxi de salário? É ou não era? Você me contou. Gente, Deus, Ele é perfeito. Ele deu dom de apóstolo, Ele deu para outros pastores. As pessoas falam assim, eu ser pastor, eu não aguento afronta. Ah, rapaz, tem que ter vocação. O Rubens e os pastores da diretoria falam muito, olha, tem que ter vocação para isso. Porque passar o que o pastor passa, está aí, ó, é uma coisa que eu amo fazer. E não me fere, e eu gosto de fazer, e dá trabalho. Irmãos, essas 2 últimas semanas, prepara sermão, ora, cuida de criança, e vai viajar, e vai para cá, vai para cá. E eu tirando aqui de boa, é o que eu gosto. Mas coloca isso na mão de quem não tem vocação, morre. Sim ou não? Então, Deus, Ele nos deu. Que interessante isso, né? A igreja não existe para entreter. Então, ela existe para edificar. E você é resposta de Deus para alguém. Você tem um talento que alguém está precisando ouvir. Você tem uma palavra, crente maduro. Você tem a resposta que alguém precisa. O púlpito, ela não é um palco, né, que a gente pensa, um entretenimento. Aqui nós temos que falar transformado, nós precisamos ser transformados aqui. Então, líderes rasos, eles sempre vão gerar discípulos também rasos, frágeis. Nós precisamos de púlpitos com palavra e não com, muitas das vezes, comédia, palhaçada aqui na frente. Nós precisamos ouvir aqui a palavra de Deus sobre amadurecimento, crescimento. Mas existe também tempos de esterilidade, amados irmãos. Então, frutificar aqui em tempos estéreis não é fácil. Tem até uma imagem aí de uma igreja, todo mundo reborn aí, né? Jeremias capítulo 17, o verso 7, 8, mais ou menos resumindo, diz assim: e como árvore plantada junto às águas, né, não teme quando vem o calor. Nós somos ali como o Salmo 1 também, né? Nós somos como árvores plantadas junto às correntes, que no seu tempo, olha isso, quando nós alcançarmos a maturidade, nós vamos fazer o fruto. E o fruto que eu já ensinei para vocês é resultado prático, espiritual. Nós vamos alcançar. Crente maduro frutifica mesmo em tempos difíceis. Eu vou repetir: crentes maduros, eles frutificam mesmo em tempos difíceis. Deus apareceu lá em Gênesis no capítulo 26. Isaac,
eu vou te dar um comando: não desce ao Egito, sobe na terra que eu te direcionei. Deus está falando para alguém: não te desespera, não volta para o Egito, e eu vou fazer, Isaac, você prosperar 100 vezes naquele lugar. Irmãos, não era um ambiente apropriado. A Bíblia começa dizendo lá que havia fome naqueles tempos. Depois você lê lá Gênesis capítulo 26, existia fome, mas Isaac termina o capítulo 26 dizendo: Isaac prosperou naquela terra. Crente maduro, ele prospera. Então eu quero lançar uma palavra aqui nessa noite. Não existe governo maligno de esquerda, não existe ditador das nossas cortes que irão atingir a igreja, que irão trazer crise para a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, a crise que tem se levantado no nosso país, a crise que todo mundo tem falado, não vai atingir você, não vai atingir a sua casa. Sabe por quê? Quando a crise bater lá na porta, vai encontrar um crente cheio do Espírito Santo, maduro, aleluia, vai encontrar um crente maduro lá, cabeça erguida, e nós vamos estar, irmãos, e nós vamos estar crescendo, abrindo mais igrejas, frutificando, aleluia. Você crê nisso? A raiz profunda sustenta a árvore, mesmo quando o céu fecha. Eu vou repetir, irmãos, raízes profundas. Crente maduro não é raso. Crente maduro primeiro cresce para baixo. Temos raízes maduras aqui, sim ou não? As raízes profundas conhecem o sustento invisível. A raiz profunda, ela conhece o sustento invisível. É por isso que eu estou te chamando, igreja. Eu estou te chamando para isso. Vai crescendo, Amarildo. Vai crescendo para baixo. Irmãos, o crescimento, ele não é visível. O crescimento na raiz, ele é com a porta fechada. Você não vê uma raiz, a raiz ela está abaixo da superfície da terra. Você não vê o crescimento da raiz, mas não significa que não está crescendo. Você acha que o irmão Vanderlei não está crescendo, mas ele está crescendo. A sociedade acha que nós não estamos crescendo, mas nós estamos em oração, estamos crescendo. Os satanistas acham que a igreja não está avançando, mas nós estamos avançando, porque é a porta do inferno que não vai prevalecer, é o inferno que está sendo acuado pela igreja, aleluia. Significa que nós estamos crescendo. E para finalizar, cadê meu passador aqui? Para finalizar, nós precisamos entender aqui o item 9, alerta ao cristão reborn. Hebreus capítulo 6, verso 1, vai dizer assim: deixemos os ensinos elementares e avancemos para a maturidade. Igreja do Senhor, se você hoje, até hoje, você fala as mesmas coisas que você falava há 20 anos, há 10 anos atrás, você acredita e teve uma revelação, há 50 anos atrás eu tive uma experiência, Deus ele está te chamando hoje para experiências novas com Ele. O Espírito Santo quer ter experiências com você, relacionamento, a profundidade, Ele vai nos gerar. Chega de ensinos elementares. Deus está falando com alguém aqui, chega de ser crente reborn, chega de ficar ainda tamanho marmanjão, querendo uma madeira, brincar de boneca, chega disso, querido. Você já nasceu de novo? Ótimo. Agora pare, então, de viver no berçário. Fique de pé, igreja. Deus está dizendo para alguém aqui, se você já nasceu, pastor, eu nasci de novo e eu ainda sou
bebê espiritual, eu sou um bebê reborn. Não, Deus está tirando pessoas nessa noite de berçário espiritual. Irmão, você não sabe a fé que eu estou aqui ministrando. Ei, não basta ser salvo, é preciso ser santificado. Não basta ser salvo, é preciso amadurecer. Aleluia. Não basta ser salvo, é preciso crescer. Deus está colocando aí degraus para você pisar. Amanhã você vai estar maior na fé. Amanhã a tua fé, ela estará maior. Irmãos, é isso que eu peço para Deus. Deus, aumenta a minha fé. Eu quero abrir uma igreja na Argentina. As pessoas estão chegando agora dizendo: pastor, Deus me revela que nós vamos abrir uma igreja na América. Eu falei: mas se for de Deus vai se cumprir. E hoje eu recebi uma ligação do pastor Leonardo, falando que tem um pastor, inclusive ele vai pregar aqui, ele vai pregar em julho aqui. Tem uma igreja que se interessou lá nos Estados Unidos. Esse pastor vai pregar aqui. Ele quer filiar a nossa igreja. Irmãos, às vezes a sociedade pensa que nós não estamos crescendo, mas nós estamos como raízes. Nós estamos em oração, nós estamos em permanência, nós estamos crescendo para baixo. E quando esse carvalho de justiça se levantar, querido, carvalho é uma árvore frondosa, aleluia. Quando levantar para cima, aleluia, vai ser notório. Não basta nascer, é preciso crescer. Feche os seus olhos. Deus está dizendo com você: não basta nascer de novo, é preciso crescer. Maravilhoso Deus e Pai, nessa noite nós encurvamos aqui, Senhor, nosso coração. Nós sabemos que existem tantas áreas que nós somos meninos, Senhor. Eu reconheço, até eu, pastor Marcelo Pantoja, Senhor, eu reconheço que eu preciso tanto, Senhor, de amadurecimento. Nós reconhecemos, Pai, mas quando nós entendemos que nós precisamos, é mais fácil aceitar desertos, é mais fácil aceitar as provas, Senhor, é mais fácil aceitar a mão do oleiro, nos amassando, nos levantando. Então, Senhor, eu prefiro ser um vaso quebrado nas tuas mãos, onde é o Senhor que vai, meu Pai, pegar esse caco que somos nós, irá, Senhor, nos levantar, aleluia. Eu reconheço que chegou a hora de crescer. Eu reconheço, Senhor. Nós reconhecemos que é tempo de crescimento. É tempo de crescimento em todas as áreas. Eu quero que você ore agora por alguém, igreja. Lembra de alguém. Você não sabe o poder que tem quando nós oramos por alguém. Eu quero que você sabe que existe alguém que precisa amadurecer. Apresenta ao Senhor e fica de olho. Deus vai trazer amadurecimento para gerações, para filhos. Você sabe a área do teu filho que precisa amadurecer, da tua filha, talvez da tua mãe, talvez do teu pai. Apresenta então, Senhor. Nós apresentamos. Ore, aproveita esse momento espiritual. Senhor, nós apresentamos, Senhor, pessoas. Nós te apresentamos, Senhor, nossos filhos. Te apresentamos, Senhor, nossos irmãos que precisam em várias áreas, Senhor, de amadurecimento, ó Pai. Nós cremos, Senhor, na tua mão nesta área. Traz, Senhor, é hora de crescer. Aleluia. Aleluia. O Senhor está jogando uma madeira espiritual, fralda espiritual, dependência sentimental espiritual vai cair por terra. Satanás tem colocado neste coração a imaturidade, mas o Espírito Santo hoje joga fora todo pipo, toda mamadeira, todo leitinho, em nome de Jesus, toda fralda, todo boneco reborn espiritual, em nome de Jesus.
toda dependência, toda imaturidade, em nome de Jesus. Pai, nós cremos, chegou a hora de jogar, de deixar as coisas de menino, e a partir de hoje, nós não queremos mais, Senhor, falar como meninos, nós não queremos mais pensar e agir, sentir como menino. Hoje nós deixamos, Senhor, as coisas de meninos. Levante a sua mão. Será que você pode ser humilde o suficiente e repetir comigo? Hoje eu deixo de lado todas as coisas de menino. Senhor, se existe alguma área de menino na minha vida, hoje eu deixo para trás. A partir de hoje eu quero ser maduro, eu quero agir e sentir como homem de Deus, eu quero falar como homem, eu quero me posicionar como homem, como mulher. Você pode dizer isso, igreja? E o Senhor cura todo nanismo espiritual, hoje é curado em nome de Jesus. A igreja diz: vamos aplaudir ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Nós lançamos, Senhor, esta palavra profética para essa geração. Vai haver amadurecimento. Você crê nisso? Nós oramos por pessoa. Eu orei especificamente por um irmão que eu amo muito, que está passando por uma situação. Deus vai trazer a revelação na vida dessa pessoa que você orou. Amém? Nós temos cantina, irmã, assim? Temos cantina? É caldo, é? Então passe aqui que está friozinho, tome um caldo, e amanhã nós temos aqui a melhor idade, e na sexta temos também a nosso círculo de oração, no sábado consagração pela manhã, e irmãos, no domingo teremos um grande culto pela manhã, escola bíblica, e à noite o pastor Luiz Rufino, Tiago Rufino estará dando testemunho, homem de Deus, irmãos, homem de Deus, estará ministrando. Orem pela nossa inauguração lá em Caçapava. Pastor Bruno, homem de Deus, está lá ralando muito, irmãos, está lá trabalhando, e nós estaremos lá, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Você crê nisso? Nos ajude em oração. Você não sabe, irmãos, a luta de Satanás que tem sido para não abrir aquele trabalho lá. Até os vizinhos estão exigindo. Se fosse uma empresa, talvez uma boate, uma discoteca, talvez não teria, mas os vizinhos estão perseguindo, mas Deus já deu a vitória. Nós vamos abrir lá em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar, estenda suas mãos assim, deixa eu orar por você e depois eu vou ministrar a bênção apostólica. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo crescimento. A tua palavra, Senhor, nós crescemos quando nós ouvimos e praticamos. Nós não queremos ser apenas ouvintes, mas queremos ser praticantes da tua palavra. Obrigado por essa noite, obrigado pela nossa casa, obrigado pela nossa vida espiritual, pelo crescimento, muitas das vezes invisível na raiz, mas o Senhor tem dado o crescimento a cada um dos teus filhos. Fica conosco. Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa semana, que o teu grande amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar presente hoje e sempre. A igreja diz: amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.